Pessoal, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer ao CRO pelo convite, para que nós possamos demonstrar um pouco do nosso trabalho junto aos nossos alunos dos cursos de pós-graduação. E tanto eu como o professor Mário Pedro escolhemos o tema, cone morse e prótese, porque é um assunto que está bem já inserido dentro da implantodontia, da prótese, e às vezes, ao mesmo tempo, é um mito para muitos profissionais em relação à dificuldade ou a forma que a gente possa ou não conduzir os nossos trabalhos. Então, será uma palestra breve, é lógico, o conteúdo da implantodontia, da prótese sobre o implante é vasto, é gigantesco. Então, nós escolhemos esse tema porque ele é bem direto ao ponto. Tá? Seria um tema onde nós conseguimos, através da reabilitação com implantes, e usando esse componente, que é um componente que nós vamos demonstrar aqui, resolver às vezes, quase 100% dentro da prótese sobre implante. Né? Isso mesmo, professor. Eu gostaria de aproveitar, dar boa tarde a todos, agradecer o conselho, na figura do seu presidente, dos colaboradores, na realização do evento, no trabalho em prol do fortalecimento da odontologia mineira, ao FMG e a presença de todos à tarde. E a gente vai procurar demonstrar um pouquinho do nosso trabalho que a gente tem feito ao longo dos anos. Professor, fique à vontade. Dispensa a apresentação do professor Mário Pedro, Nós somos parceiros, por isso que nós estamos apresentando juntos, já tem quase uns 20 anos, nos cursos de pós-graduação. Eu sou mais novo, novo, bem mais novo que ele. E dentro do nosso curso, tanto os cursos do professor Mário Pedro de prótese, especialização, os meus cursos de implante, periodontia, nós sempre temos muitos trabalhos em comum, sabe? Que eu acho que é muito bacana essa parceria nossa. Professor Mário Pedro, como já foi apresentado, coordena o curso desde 86, na pós-graduação, e é doutor em clínicas odontológicas, mestre em prótese, especialista em prótese dentária também, e graduado aí pela PUC de Belo Horizonte. Vou passar a palavra para o senhor continuar. O professor Ivan, foi muito gratificante tudo que a gente fez pela frente aí, porque o professor Ivan atua em vários momentos, Ele não é só cirurgião, ele trabalha com sedação consciente, trabalha com estomatologia, com radiologia, e é um administrador realmente dedicado. E isso fez com que a gente, ao longo dos anos, fizesse muita parceria junto. Vamos demonstrar alguma coisa do nosso trabalho aí. Bom, falar de cone morse hoje em odontologia, eu diria para vocês que falar de uma evolução. A implantodontia está em crescente evolução. E essa evolução se manifesta na qualidade dos trabalhos. As conexões anteriores, hexagonais, elas tinham alguns problemas que começaram a ser questionados. E, a partir do momento que a gente começou a desenvolver a conexão morse, a gente viu várias vantagens nessas conexões. A questão da estabilidade, da macrogeometria do implante, o paciente, ao usar um tipo de conexão dessa, ele vai começar a ter mastigação em cima desse implante. As conexões elas vão cada vez mais tendo uma justa posição, que é considerada até uma solda a frio. E essa distribuição de carga tardia vai manter a osteointegração por mais tempo. E essa solda a frio vai possibilitar o vidamento do cone, vai possibilitar, então, o paciente fazer uma boa higienização dessa prótese, vai fazer uma melhor distribuição, então, a tendência desse componente é sempre manter-se unido, e isso vai facilitar uma longevidade desse trabalho com a proteção biológica, porque ele vai conseguir uma melhor higienização. No caso da diversificação do componente, vamos já direto para ele. Essa justa posição
entre os componentes, quer seja do cone Morse de 11 graus, que é o mais comum, quer seja do cone Gram-Morse, que já tem uma conicidade um pouquinho maior, 16 graus. Essa justa posição do componente, ela vai sempre se manter e, ao mesmo tempo, vai possibilitar uma área melhor de higienização, porque não há penetração bacteriana nessa justa posição entre o componente protético e o componente cirúrgico, que é o implante propriamente dito. Isso vai mostrar em todas as características clínicas, né, uma melhor saúde do tecido periimplantar. Ele vai se manter, ele vai ser mais resistente, ele vai facilitar a higienização do paciente. Mesmo em diferentes componentes ou em diferentes macrogeometrias do implante, quer seja na estrutura cônica, quer seja na estrutura cilíndrica, quer seja na estrutura híbrida, cilíndrico e cônico junto, ou nos diferentes tipos de rostas, ou nas diferentes formações de ápice, para os diferentes tipos de ossos, seja osso mais calcificado ou osso mais esponjoso. Os componentes que existem para que a gente instale a prótese são componentes que já usados, inclusive em conexões hexagonais. Mas o que se tem, a gente começa a perceber que são componentes que facilitam o trabalho protético. Apesar da gama toda de componentes e vários fabricantes usarem termos diferentes, basicamente, a gente fala que nós temos as conexões retas, que são munhão ou pilares, e as conexões cônicas, tanto para prótese fixa, cimentada ou prótese parafusada. E as conexões de próteses de encaixe, que são as overdentures, seja barra clipe, seja taxa uma bola, que é o O-ring. No caso, a gente vai falar um pouco de um munhão, ou pilar, como você queira, e isso é importante você não se preocupar muito com o nome, mas entender o componente na sua forma anatômica. Então, ele é reto, ele possibilita a resolução da maioria dos casos, né, 90%, mas a grande vantagem é a versatilidade desse componente. Por quê? Porque ele pode ser usado tanto para prótese cimentada ou para prótese parafusada, mesmo em condições de angulação do implante. A grande vantagem também que esse sistema nos possibilita seria, em diferentes tipos de diâmetros do implante, você ter componentes poucos variáveis, mas que te resolve essa maioria dos casos. Mesmo você trabalhando com diâmetros de plataformas diferentes, seja de 3,5, 4, 4,5 e 5, o componente é o mesmo, e ele vai diferenciar em duas alturas desse componente e em dois diâmetros da base. Então, no caso do diâmetro, um diâmetro maior, né, de 4,5 e o diâmetro menor de 3,5, que é a plataforma estreita e a plataforma maior ou mais larga. A altura, ou 4, ou 6. Essa é a maioria do padrão das empresas, né? A maioria das empresas trabalham com esse desenho que você está vendo aí. E nós temos, na mesma condição, né, o componente que vai ser a relação do tecido mole, que é o componente transmucoso, e aí nós vamos ver que ele tem mais opções, né? E aí nós vamos poder trabalhar com os menores, 0,8, 1,5, 2,5,
e maiores, com 3,5, 4,5, 5,5. Isso seria o transmucoso. Na base, a gente já falou que o diâmetro seria 3,3 e 4,5, e na altura do componente 4 e 6. E esses mesmos componentes, então, são versáteis. Dão tanto para você fazer uma prótese parafusada, quanto para se fazer a prótese cimentada. No caso aqui, a gente vai ver o desenho dele, então. O 3,3 e o 4,5, a altura desse munhão pilar de 4 ao 6, e o componente transmucoso, que vai nos retos de 0,8 a 5,5. Quando a gente usa o angulado, que pode ser de 17 e 30 graus, ele vai ter angulações 1,5, 2,5 e 3,5. Isso é o mais comum que se encontra no mercado hoje. A maioria dos nossos fabricantes trabalham com esse desenho que a gente está projetando para você. Professor. Obrigado. Pessoal, agora nós vamos demonstrar o primeiro caso clínico. Separamos quase 4 casos clínicos. E por que nós separamos casos clínicos com esse munhão? Porque assim, já tem praticamente, né, uns 20, eu estou com 23 anos que eu faço implante, dentro da implantodontia, e nós já passamos por vários tipos de componentes, várias evoluções dos componentes, né, nós já podemos presenciar. E, assim, esse componente nós escolhemos para mostrar para vocês a versatilidade dele, porque, realmente, você consegue resolver várias situações clínicas, quase 100%. Se o implante, por exemplo, ficar, às vezes, até um pouquinho angulado, a gente consegue utilizar usando um angulado, e o mais bacana, que a gente pode ou cimentar ou parafusar uma prótese. Inclusive, até fazer próteses múltiplas sobre esse componente também. O que o professor Mário falou em relação à altura, né, desse componente, é muito interessante a gente entender que essa altura aqui de cinta, que seria essa altura aqui, ó, do transmucoso ou de cinta, ela é diretamente relacionada à profundidade que esse implante ficou na hora da instalação, ou depois de ósseo integrado. Aí, nesse caso, nós vamos escolher, quanto mais profundo, é lógico que existe uma peça, né, um medidor de profundidade para isso, para a gente escolher qual essa altura de cinta utilizar. Isso é uma das partes, às vezes, que dá um pouquinho mais de trabalho na reabilitação da prótese sobre implante, utilizando esses tipos de componentes, que é a mesma altura de uma cinta de um milipilar, né, ou de um pilar cônico, né. Existem outros componentes também que trabalham com o mesmo padrão de alturas de cinta, né. Nós temos, na verdade, fabricantes que produzem até a cinta 6, de 6,5, dependendo da profundidade que ficou. Agora, em relação à altura do componente, né, a altura da parte protética, onde a prótese vai encaixar, nós temos aí de 6, nós temos de 4, mas por que de 6 ou de 4? Muitas vezes, na prótese múltipla, numa ponte, ou num protocolo, ou numa ponte, podemos utilizar esse componente de 4, que é mais curtinho, que aceita até um pouco de divergência entre eles, porque o coping, né, ou a UCLA que vai encaixar ali dentro, que vai encaixar ali por cima, o que vai ser feito, a barra, ela existe um alívio interno, onde ela veda somente aqui na cinta, existe um espaço, então aceita um pouquinho dessa divergência, uma coisa bem singela, mas também nós podemos conseguir um bom paralelismo através dos componentes angulados, né? Que a gente só tem que ficar atento à altura de cinta, 1,5, 2,5, 3,5. Então, se a minha ideia é instalar um implante previamente já planejado, onde ele vai ficar um pouquinho mais interno, ou eu vou ter necessariamente instalar ele no planejamento cirúrgico um pouquinho mais angulado, porque foi meu objetivo ali, devido ao volume ósseo, eu preciso deixar, às vezes, esse implante um pouco mais profundo, para mim compensar essa altura de cinta aqui. Tá? Ele, às vezes, não pode ficar muito nivelado no osso. Tá? Isso é muito importante, a gente sempre estar atento. Em relação ao diâmetro, então, nós temos componentes que esse é como se fosse, tem vários nomes, né, esse componente. Tem empresa que chama
pilar ideal, então se chama munhão universal, né? Geralmente munhão universal mesmo, que muitas conhecem, não tem a entrada aqui em cima, que é um parafusinho, que é o mesmo parafusinho de mini pilar. A diferença do munhão convencional, que muitos conhecem, é porque aqui em cima, ao invés de entrar a chavinha para instalar ele, entra um parafuso. Tá? Então, existe as úclas, os copings, tanto para provisório quanto para a parte de fundição, os calcináveis, que já são próprios, tá? Para a gente poder tá parafusando essa coroa aqui por cima. A gente pode tanto cimentar quanto parafusar. Tá? Só quis voltar só um pouquinho, para a gente começar a falar um pouco sobre alguns casos clínicos. Esses casos clínicos que nós vamos mostrar são casos clínicos de nossos alunos, feitos na clínica da pós-graduação. Tá? Então, foi documentado por eles mesmos. Mas por que nós trouxemos eles aqui? Porque nós sabemos que muitos estão, às vezes, começando dentro da implantodontia. Na verdade, o objetivo de trazer esses casos foi aproximar mais a realidade do que acontece no dia a dia de um consultório, tá, para um evento como esse, para vocês levar para o consultório e passar a fazer mesmo. Vocês vão ver que a coisa... Vocês conseguem otimizar o consultório de vocês. Hoje eu uso muito esse sistema e percebo que ele realmente otimiza muito o consultório. E dentro da implantodontia, se a gente não prestar atenção em relação à otimização, a gente vai ficando perdido. Hoje eu uso um implante, hoje um diâmetro, um cone tal, outro cone diferente, HE, HI, na hora que a gente percebe, a gente está com quantos? 7, 8, 10 sistemas de implante e fica totalmente perdido na prótese, na reabilitação, com os nossos próprios implantes que nós fizemos. Porque, às vezes, muitos vão e são levados por quê? Por promoções. Promoção tal da empresa. Vai lá e compra uma leva de implante com sistema de conexão único. Vai para o outro, sistema de conexão único. Na hora que vê, você está com aquele monte de implantes, cada um de uma forma, você vai precisar de componentes diferentes, transfer, análogo, munhão, todo o sistema de prótese para reabilitar, né, ao invés de padronizar. A gente preza isso muito no nosso curso, a padronização. Quer trabalhar com HE, hexágono externo? Padrão, plataforma regular, que é o que o mundo inteiro usa. Cone, escolhe um cone de 11,5, cone de 16 graus. Qual cone vocês vão escolher para você levar para a sua vida dentro do consultório? Porque senão vocês vão ficar perdidos. Não perdidos, mas vocês vão gastar muito dinheiro para reabilitar depois. Tá? Então, assim, se vier um caso de fora, não fui eu que fiz, né, veio para me reabilitar, é uma coisa, eu vou cobrar por isso. Não é o meu sistema, eu vou valorizar aquilo ali e cobrar por isso. Mas se é o meu próprio sistema, se você quer otimizar o consultório, é trabalhar com um padrão de HE e um padrão de cone Morse e seguir ele. O ideal é para a vida inteira. Né? E dentro da prótese, mesma coisa. Se a gente pode otimizar a nossa prótese, né, porque não existe matemática, a gente tem, na mesma situação protética, às vezes eu posso resolver com um pilar cônico, com um munhão, né, eu posso resolver com uma UCLA, tanto de cone Morse quanto de HE, dependendo. Eu posso resolver com vários componentes. Qual você vai escolher? Eu acho que essa é a grande pergunta. Qual componente você vai escolher para a sua vida? Né? Mas qual que é o certo? Não tem o certo. Tem o que vai ficar bem feito para o paciente, o que vai ficar de forma correta para ele. Né? Sendo que existe vários, é lógico que existem os mais biológicos componentes e os menos biológicos um pouco. Né? Nós não vamos entrar nesse mérito agora, porque tem úclas calcináveis, que são menos biológicos, mas existem vários sistemas, né, de vários tipos de componentes, vários tipos de abattements. Então, a gente precisa escolher um para trabalhar. Né? Nós estamos passando um aqui, não necessariamente que a gente só usa ele, né? Mas ele já tem uns 4 a 5 anos que ele está sendo muito implementado pela indústria dentro da implantodontia e está tendo uma aceitação muito grande, tá, dos profissionais. Tá? E isso não é só uma marca que produz. Hoje já temos 4 ou 5 marcas que produzem esse componente. Tá? Então, nesse caso aqui, é um caso de uma extração do 36, tá? Do elemento 36. Nós vamos instalar, iremos fazer uma carga imediata, nós, né, os alunos, e aí foi feita uma tomografia, né? As tomografias a gente tenta todas estudar hoje pelos softwares que existem de planejamento, a gente até evita de pedir template, tá? Já pronto, já vem ali aquele template em PDF, porque muitas vezes a radiologia manda tudo errado, né, as medidas. Então, a gente pega o DICOM, estuda nos softwares,
né? E a gente define as medidas junto com os alunos. Para quê? Para a gente poder saber ali onde está o canal, qual a medida do implante, qual escolher, qual procedimento escolher, qual conduta seguir ou não, né? E isso daí é um dos softwares de planejamento. Então, nesse caso, voltar aqui só um pouquinho, nós né, remover o elemento, né, o dente, depois foi feito um alvéolo cirúrgico, né, tentando usar o septo um pouquinho, tá, daquela interradicular. Foi escolhido um implante Cone-Morse, tá, 5x7 de diâmetro, que tinha volume de osso ali, mas não tinha muita altura. E nós entramos com o objetivo de fazer uma carga imediata, se nós conseguisse uma estabilidade primária, né? Então, foi feito a fresagem bem aquém, tá, bem aquém ali do diâmetro do implante. Para quê? Para esse implante entrar de forma mais resistente, expandindo um pouco de osso, e a gente conseguir essa estabilidade primária. Né? O grande segredo de conseguir travamento para uma carga imediata é o quê? O alvéolo cirúrgico ele tem que ser menor do que o diâmetro do implante, às vezes bem menor. Aí você precisa o quê? Conhecer a densidade óssea. E muitas vezes a gente consegue conhecer essa densidade óssea nos próprios softwares de planejamento de tomográfico. Existe uma medida lá, existe uma ferramenta que a gente traça uma linha, a gente consegue ver se é um osso tipo 1, tipo 2, tipo 3, se ele é passivo ou não de expansão, tá? Então, depois foi instalado o implante, entramos com a catraca, para quê? Para checar o torque. Então, esse implante ele entrou em média de uns 40 newtons. E aí, depois disso, nós optamos um pouco intraósseo, né, em média de 2 milímetros. Foi feito um preenchimento com material, com um pouco de biomaterial misturado com osso autógeno. Por quê? Porque nos nossos cursos, né, a nossa metodologia é de enxertos com fatores de crescimento, padrão ouro. Então, quando a gente não consegue extrair o osso do próprio paciente para uma enxertia, a gente usa biomaterial, sim, bons biomateriais, mas sempre misturado. No mínimo, a gente precisa de 50% de parte autógena ali, né, da nossa mistura da enxertia. Pode ser osso, pode ser um PRF, tá? Mas a gente precisa de um conteúdo autógeno daquele paciente, para a gente até trazer vida para aquele biomaterial. Né? Então, foi escolhido, usamos o medidor de profundidade. Depois do medidor de profundidade, nós vamos fazer o quê? Escolher o componente. Então, foi escolhido um componente, nesse caso aí, com uma cinta de 2,5. Interessante a gente entender que esse componente que vai direto dentro do implante, tá? Esse daqui, o torque dele é 30 newtons, 30, 32 newtons. Já o parafusinho protético, que aqui tem uma entrada, ó, tem uma rosquinha aqui, onde entra o parafusinho protético, que é o mesmo parafuso de mini pilar. Esse é 10, 12 newtons. Tá? E nós vamos usar o quê? Uma cápsulazinha de titânio, uma úcula de titânio para provisório, porque nós vamos reembasar um dente de estoque ali em volta. Tá? É um procedimento simples, gente, de clínica. Isso aí é de clínica do dia a dia. Para dentro do consultório odontológico. O paciente chegou, você precisou fazer um caso, o paciente quer uma carga imediata, ou às vezes não que ele quer que a gente tenha que fazer, né? Às vezes é possível ser feito. Então, eu não gosto de propor isso para o paciente, ainda mais numa área de mastigação, mas a nível didático, em curso, a gente faz muito. No consultório particular, eu reflito muito antes de propor uma carga imediata para o paciente. Porque se ele voltar, ele vai voltar em mim, eu vou ter que refazer, vai me dar muito mais trabalho, né? Porque a carga imediata tem fatores externos ali que pode atrapalhar o nosso tratamento. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora que a gente propõe isso para o paciente. Então, foi instalado o componente. Existe esse componente, a chave de instalação um pouquinho diferente, tá? Do componentes tradicionais, os pilares, que tem uma chavinha 1.2, né? Que encaixa ali por cima, para a gente levar o torque de 30 newtons, 32 newtons. Esse não, esse é uma chave externa. Aqui é uma chave externa, como se fosse uma chave de boca, que na hora que você vai tirar a roda do carro ali, né? Desparafusar, é a mesma coisa, por fora, tá?
onde a gente consegue inserir e dar o torque. Por que isso? Porque a gente precisa preservar a integridade da entrada do parafuso. Tá? Isso é fundamental. Então, depois, nós vamos escolher os componentes, a UCLA, né? Testar a UCLA, ver se o parafuso está entrando tudo ok, está tudo certinho. A gente testa geralmente ou no análogo, ou a gente testa ali num outro componente similar. É interessante fazer esse teste, porque muitas vezes nós temos as UCLAs de 4 e de 6, e elas têm que ser compatíveis ao munhão. Então, se eu estou usando munhão de 6, eu tenho que ter a UCLA de 6. A de 4 não vai encaixar. Tá? Então, mesma coisa. Testando agora em boca. E depois fazendo o quê? Esse parafuso mais longo que vocês estão vendo é um parafuso de protético, tá? Para mini pilar. É um parafuso laboratorial, ele é um pouquinho mais longo. Ele é interessante que a gente instala a UCLA com ele, e depois o que a gente faz? A gente já coloca o dente por cima e já reembasa aquele dente. Nesse caso aqui em questão, foi reembasado com uma resina que tem um coeficiente de expansão e contração praticamente nulo, tá? Que é a Pater, que a gente usa, tem várias cores, então tem ela até 66, 62, muita gente às vezes não conhece, ela não escoa muito. Então, qual o objetivo? Não promover um escoamento que vai entrar lá na região da enxertia, na região da cirurgia mesmo. Tá? Então, você põe um pouquinho de resina e depois o restante a gente completa e dá o acabamento fora da boca. Tá? Olha lá, preenchendo. Só adiantar aqui um pouquinho. Aí, depois que preencheu, aí a gente espera tomar presa. Terminou de tomar presa, o que nós vamos fazer? Aí nós vamos levar e tirar, né, da boca, olha lá, para tirar o parafuso passante, parafuso laboratorial de mini pilar. Tá? Esse parafusinho você até ganha das empresas. A gente tira ele, vamos tirar o dente, e depois nós vamos fazer o quê? Aqui, o que vocês estão vendo nessa imagem aqui, ela tirou o dente com o componente, vai sair junto. Nós vamos lavar, limpar, acrescentar resina e começar a dar o acabamento do término cervical, criar um perfil de emergência. Tá? Eu costumo falar que o que dá mais trabalho é a prótese, né, professor? Não é nem o implante. O implante é mais tranquilo, a prótese dá trabalho. E tem que disponibilizar um tempo mesmo para uma cirurgia dessa, porque não é só fazer o implante, suturou e pronto. A prótese, ela requer uma tranquilidade, requer uma atenção bem direcionada mesmo. Espera aí. Meu site está dando uma falhazinha. Viu? Então, depois checando a conexão, está tudo certinho. Depois de checar, vamos fazer o quê? Dando um acabamento cervical. Vai dar um acabamento, depois um polimento com borrachas, né? Então, assim, é um trabalho clínico, é um trabalho de clínica, do dia a dia, tá? É isso que às vezes a gente tenta passar muito para os nossos alunos. O que a gente tenta fazer? Passar para eles como que é o dia a dia, o que é certo, o que é errado, o que pode ser feito, não pode, o que vai agilizar, o que vai te nortear para você não ter dor de cabeça depois. Né? Essa é uma das filosofias nossas, no nosso curso. Dando acabamento cervical. Depois, checando a instalação da prótese no paciente, vendo se está tudo ok, se o perfil de emergência é esse mesmo. Tá? Se estiver tudo ok, depois a gente leva o parafusinho protético, que são de 10 a 12 newtons. Tá? E aí a gente finaliza o caso. É um caso que nós não deixamos em oclusão, tá? Principalmente que é a área de mastigação. Então, vamos bater um carbono, vamos checar essa oclusão, vamos fazer um alívio, tá? Não pode tocar, tem que ter um espaço. Na verdade, tem que ter um macroespaço, não é nem um microespaço, um macroespaço, né? Porque você já tem ali a língua, vários fatores de interferência, é uma área de mastigação,
né? Uma área de trauma muito forte, então tem que tomar muito cuidado, né? Por ser uma carga imediata. Então, olha só como que ficou. Realmente, esse espaço tem que ficar, tá? Não pode deixar em oclusão, não. Depois, no final, solicitamos o paciente fazer outra tomografia para a gente checar como que ficou, né? O biomaterial, junto com o autóide que a gente completou, a distância do canal mandibular e caso finalizado. E esse paciente está com esse trabalho até hoje na boca, que eu que acompanho ele. Mas ele é muito colaborador. Assim, ele entendeu todos o que podia, não podia comer, o que podia, não podia fazer, porque é um caso de risco. Se o paciente, né, judiar e se o paciente quiser começar com, né, uma alimentação mais intensa, alimentos mais intensos, pode prejudicar o nosso tratamento. O paciente tem que estar muito ciente quando faz um tratamento desse, né, uma carga imediata, que ele pode ou não. O sucesso do tratamento depende muito dele depois, da conduta dele no dia a dia. Vamos passar com o professor Mário, próximo caso. Bom, realmente o caso de parceria cirurgia e prótese, realmente no Cone Morse há resultados com excelência. E esse caso aqui vai nos elucidar isso aí. Esse paciente, olha, ele não tinha um histórico de cárie, muito pelo contrário, não tinha nenhuma lesão cariosa em boca inteira, mas ele foi um primeiro trauma, perda da parte coronária, tratamento endodôntico, aquele caso clássico, né? Pós-tratamento endodôntico, reabilitação, fibra de vidro, cerâmica IMEX, tudo tranquilo. Novo trauma, brincadeira, vai gostar de cair assim, né? Difícil. Mas o novo trauma levou a uma fratura de raiz, terço médio. Não há outra opção. Cirurgia, remoção da raiz e do pedaço fraturado e instalação de um implante provisório. Mas aí a gente vai ver que a preocupação, né, de um dente unitário, central, presente no sorriso, né, como é que vai ficar essa estrutura óssea, essa estrutura gengival, o arcabouço gengival, papila. É um pouco tenso essa preocupação. Aí, mas a raiz realmente está condenada por fratura, vamos para a cirurgia e a eleição do Cone Morse como plataforma protética. A gente, inclusive, trabalhou, né, fazendo a cirurgia, e aí um pouco de RGO, reconstrução óssea guiada, de modo a buscar um mínimo de perda desse tecido ósseo e desse tecido gengival após a cirurgia. Seguindo um provisório, né, a gente foi para a finalização da cerâmica, né? Notem que, se comparado até com o próprio dente do paciente, após cirurgia desse caso de implantodontia, ainda ficou melhor ao que ele era antes. Interessante um caso desse, com extração imediata e a gente manter o arcabouço gengival, arcabouço ósseo, né? É o único sistema que te permite esse crescimento ósseo acima da plataforma do implante. As conexões hexagonais, seja hexágono externo ou interno, não vão te possibilitar isso. E aí uma foto da parte protética instalada, né? Daí a gente fez uma distribuição de tamanhos de dente, mas considerando que, desculpe, muito rápido, né, professor? Mas considerando que antes o elemento dental era com comprimento maior, a gente conseguiu dar um resultado estético, agora tem que mexer no dente do paciente, é o outro. Mas um resultado bem satisfatório. Pessoal, esse terceiro caso é um caso onde envolveu uma técnica de cirurgia plástica periimplantar, tá? Junto com uma reabilitação no segundo estágio cirúrgico. Então, aqui nesse momento, o paciente ele já
estava com o implante já estava osso integrado, então estava na hora da gente fazer o segundo momento cirúrgico, é o quê? O cicatrizador. Reabrir, instalar o cicatrizador, né, para depois fazer as moldagens, as transferências e tudo mais. Só que hoje em dia existe uma linha de pensamento, existe uma linha de conduta dentro da clínica e da implantodontia, que ao invés de você colocar o cicatrizador, nós já realizamos a reabertura e instalamos um provisório, já criando o perfil de emergência ideal para aquele... já criando o perfil de emergência ideal para aquela coroa futura que nós vamos instalar. Tá? Então, nesse caso, o que foi feito? Nós fizemos, feito uma incisão, esse caso aqui foi feito um deslize, tá, vestibular, nós fizemos um retalho, esse retalho ele é feito, pega um pouquinho mais palatino, depois a gente faz um scrape nessa região aqui, tá, a gente vasculariza bem ela, e depois a gente faz olha só, como se fosse uma aba de um envelope, tá, é uma técnica do envelope, então a gente, ou do rocambole, existe várias nomenclaturas, vários artigos, cada um, né, classifica e coloca um nome. Então, qual que é o objetivo? Ganhar volume e ganhar um tecido mais queratinizado de proteção na vestibular. Tá? Então, depois que a gente fez isso, nós vamos escolher o componente, tá? O componente protético. Escolhemos o componente protético também, nesse caso, um pilar que eu posso tanto parafusar quanto cimentar. Nesse caso, a opção foi cimentar uma coroa provisória, para depois, futuramente, na hora que for reabilitar com a definitiva, futuramente, assim, 1 mês, 2 meses depois, o tecido remodelou, criou o perfil de emergência, eu tiro a provisória, faço as moldagens, e depois vai ser feita uma coroa definitiva parafusada. Né? Então, eu vou usar um componente só, primeiro para a provisória, cimentada, e depois o dente definitivo parafusado. Tá? Então, é instalado o componente que foi escolhido. Depois desse componente instalado, nós vamos checar, primeiro, antes de cimentar, colocar um coping para cimentação, nós vamos proteger a entradinha do parafuso, porque a gente precisa manter aquela integridade ali, não pode entrar acrílico, não pode danificar aquela rosca, que é uma rosca muito fininha, muito delicada. Né? Então, se a gente danificar, nós vamos danificar o nosso componente. A gente tem que tirar e trocar ele depois. Então, eu vou manter esse componente para provisório e para definitiva depois. Então, nós usamos uma UCLA calcinável, uma UCLA plástica mesmo, poderia ser até uma de titânio também, de metal, para fazer esse provisório. Tá? Checando o encaixe dela, a passividade dela, preparando um provisório, que nada mais é que um dente estoque, nós escolhemos, moldamos antes, ou ali na hora mesmo, eu vou escolher um dentinho já pronto, numa cor compatível, e vou fazer um reembasamento. Como se fosse um reembasamento de um núcleo metálico fundido, né? Eu tenho um núcleo metálico fundido, vou reembasar um provisório. Está vendo como a implantodontia é muito mais simples, às vezes, que muita gente imagina. Tá? É só a gente saber usar os componentes certos. Então, depois de reembasado, né, checar a oclusão, ver se está tudo ok. Nesse caso, pode ficar em oclusão, não tem problema, e deve ficar, porque já vai fazer parte da oclusão do paciente, porque o implante já está osso integrado. Nesse caso, é uma reabertura depois de 6 meses. Tá? Então, não tem problema. E a grande vantagem é o quê? A gente conseguiu melhorar esse volume aqui para o paciente. Ó. Antes, ele não tinha nada de tecido queratinizado, e a gente criou esse tecido queratinizado no mesmo momento da reabertura. Tá? É uma técnica de cirurgia plástica para implantar. Depois, checando aí o encaixe direitinho, acrescentando resina de acabamento realizado, a cimentação da coroa. Geralmente, a gente usa um cimento mais macio um pouco, né? Que a gente até considera como cimento provisório, mas a gente não pode falar isso para o paciente, se a gente fala a palavra cimento provisório, ele acha que está tudo provisório ainda. Então, a gente põe um cimento mais fácil da gente remover essa coroa depois. Então, um pouquinho mais macio. E, assim, é um caso bem típico de consultório, que às vezes o paciente estava ali sem o elemento, esperando cicatrizar. Então, no dia da reabertura, a gente já coloca um munhão, a gente já coloca um provisório, já pode sair mastigando. E o mais bacana,
que depois eu vou usar esse mesmo componente, esse abattement, para me fazer o quê? Fazer uma definitiva, que eu vou moldar, transferir, e eu posso fazer essa definitiva ou parafusada, tá? Ou cimentada, é uma escolha minha. Qual que é o certo? Depende da conduta de cada profissional, tá? Se for ponte, eu falo, uma coisa a gente geralmente frisa muito e preza muito nos cursos. Se for dentes unidos, pontes, sempre parafusado. Por quê? Para ser reversível, tá? Por causa de manutenção, por causa de, depois de a gente precisar fazer uma manutenção, uma profilaxia. Agora, individual, se a estética for comprometida, aí pode ser cimentada. Porque o cimentado, os dentes às vezes ficam mais bonitos, né? Não tem entradinha do parafusinho ali, se o laboratório for bem caprichoso, né? Aí fica bacana. Vou passar aqui para o professor Mário, vou mostrar mais um caso. Obrigado, professor Esse Ivan. É um caso múltiplo. É um caso agora de múltiplos, que é um caso que já veio do planejamento, desde a parte cirúrgica, desde a manipulação de imagem, previamente a planejamento cirúrgico, planejamento da conexão, né, e a inclinação do implante. E aí a gente consegue realmente uma excelência do tecido mole mesmo, né, considerando que implante é um pouco a gente tem um pouco de dificuldade na formação da papila, mas nós podemos trabalhar o condicionamento de tecido, e hoje, com a parte do escaneamento digital, facilita, inclusive, isso, né, você procurar saber melhorar esse escaneamento digital, e aí fazer o condicionamento de tecido e escolher um componente, seja angulado ou seja reto, que você possa, inclusive, parafusar ou não, de acordo com o que o professor Ivan falou, né, fica muito a gosto do freguês. Às vezes o paciente ele quer que separe o dente para facilitar a higienização, e às vezes o dentista quer fazer uma manutenção de prótese fixa, ferulizada, para ter uma melhor biomecânica. É uma briga que, na verdade, a ideia é a qualidade do trabalho, né? Importante é isso, é a qualidade do trabalho. Mas a prótese sendo feita, uma área boa de higienização, o importante é manter essa saúde gengival e, né, possibilitar que o paciente faça uma boa manutenção. Aí o caso todo ferulizado, né, e dando condição de remover e fazer a higienização, voltar com a prótese. Então, é possível a gente dar, nesse caso mesmo, em prótese de vários elementos, a gente conseguir ajudar o paciente a fazer uma manutenção periimplantar, periodontal, bem eficiente a longo prazo. Bom, professor Ivan, estava tão bom, mas está chegando ao final. Acabou o nosso diálogo. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, gostaria de agradecer muito o professor Ivan pela parceria de sempre, e deixar para vocês o nosso endereço, nossa mídia, o que a gente puder ajudar vocês no dia a dia, em prol de uma odontologia. Obrigado pela paciência de vocês me escutarem. Gostaria de... Gostaria de reiterar as palavras do professor Mário, agradecer também ao convite do CRO. Para nós, como dentistas, né, participar de um simpósio desse, do nosso próprio conselho, é uma honra. Tá? E estamos sempre à disposição do que precisar, tanto no consultório, tanto nos cursos que nós coordenamos na Rede OA. E se alguém precisar de algum feedback, alguma dica, independente se é aluno ou não, né? Na verdade, todos viram alunos o resto da vida. Estamos à disposição. Agradeço a presença de todos, agradeço o espaço do FMG, né, por ter liberado esse espaço para o CRO, essa parceria tão bonita, né? E, novamente, estamos à disposição. Muito obrigado a todos pelo momento. Nós agradecemos aos doutores Ivan Andrade e Mário Amaral pela palestra e entregamos aí o certificado em agradecimento à participação dos senhores no evento. Muito obrigada.